a palavra agora a Leide, que vai contar uma história bem bacana para quem está, para os nossos espectadores, né, aqui assistindo. E é com você, Leide. Tá bom. Muito obrigada, viu, Gabriel, pela atenção. É a primeira vez, né, que nós estamos participando de um evento assim virtual. Normalmente é presencial, e está sendo assim uma novidade gostosa, né? Enfim, mas gostaria muito de agradecer pelo convite, e é sempre uma honra a gente poder estar compartilhando, né, um pouco da nossa história. E o Igor, na verdade, ele foi diagnosticado com autismo aos 7 anos de idade. Mas bem antes disso, o Igor, ele foi uma criança até 1 ano de idade que não nos chamou a atenção para absolutamente nada de diferente, que nos chamasse a atenção para que estava ocorrendo alguma coisa com ele. E, na verdade, a nossa ficha caiu foi aos 3 anos de idade, né, em que ele não respondia a estímulos, ele tinha gestos repetitivos intensos e não falava, né. Ali a gente percebeu que tínhamos de fazer alguma coisa, porque estava ocorrendo algo com o Igor e que a gente não entendia bem o que era. E a partir dali iniciou uma batalha para descobrir o que o Igor tinha. A gente chama um ciclo de batalhas pesadas, né, Igor? Sim. E aí a gente partiu para vários profissionais, psiquiatras, psicólogas, neuropediatras, e muitos falavam, davam alguns diagnósticos, e a gente ia ver com alguns sintomas e não se enquadrava no Igor, e eu ficava desesperada porque eu queria entender como eu poderia ajudar o meu filho, o que ele tinha, né? E ali eu percorri vários consultórios, e sempre com diagnósticos que não se enquadrava com aquilo que a gente via no dia a dia. Foi aí que eu tive uma experiência, foi a primeira vez que eu me deparei com a palavra autismo, e ali eu vi assim, alguns sintomas que se encaixavam perfeitamente, mas quem era eu para falar alguma coisa diante dos profissionais que tinham propriedade para poder estar falando? E, na verdade, o diagnóstico do Igor veio aos 7 anos de idade, né? Um neuropediatra chegou para a gente e falou, olha, mãe, eu vou ser sincero com vocês, o Igor, ele tem autismo do nível moderado. Quando ele falou isso, foi um alívio, porque a gente identificou aos 3 anos de idade que tinha ocorrido alguma coisa, e só veio o diagnóstico aos 7 anos, então foram 4 anos de pura batalha, de passar em consultório, e de choro, e de dizer, me ajude, pelo amor de Deus, porque eu quero entender o que é que meu filho tem, para eu poder começar a ajudá-lo. Então, aos 7 anos veio isso, e quando o neuropediatra falou, olha, ele tem autismo moderado, por incrível que pareça, foi um alívio. Eu disse, nossa, encerrou a batalha, porque era justamente isso que eu já tinha visto, né, e que se aplicava direitinho no Igor, no que a gente estava vendo no dia a dia, e ali eu disse, nossa, agora eu já sei o que fazer, né, o caminho, pelo menos, é um norte que nós temos para tentar ajudar o Igor de alguma forma. Mas ao tempo que ele falou sobre a questão do autismo de nível moderado, ele também deu uma sentença, a gente coloca como uma sentença, em que ele disse, olha, mas eu vou ter que trabalhar a realidade com vocês. E a realidade infelizmente, o filho de vocês não vai ler, não vai escrever, e nem amarrar o cadastro do próprio sapato. Naquele momento, o mundo caiu. Eu fiquei desesperada, dizendo, meu Deus, e agora? Como é isso? Como assim? Eu não estou entendendo muito bem. Né? Então, foi um momento extremamente difícil para nós, para mim, para o meu esposo. Foi um momento em que nós vivemos a chamada fase da não aceitação. Até então, a gente entendia, eu já estava naquela desconfiança do autismo, mas o fato de saber que, pô, o que é o autismo? Meu filho não vai ler, não vai escrever, não vai amarrar, ele vai ser o quê? Nos nossos pensamentos, que naquele momento passa um monte de coisa na cabeça, tanto do pai como da mãe. E ali bateu um desespero. E eu disse, nossa, a gente eu não tenho como aceitar isso. E a gente viveu uma fase da não aceitação.
Mas eu sempre digo que a fase da não aceitação, ela tem que ser temporária. Porque quanto mais cedo houver as intervenções, melhor para o autista, né? Melhor para o desenvolvimento do autista. Então, a fase da não aceitação, ela não pode permanecer, ela tem que ser temporária, né? E foi isso que ocorreu. Depois a gente respirou fundo, poxa, levantou a cabeça, a gente precisa fazer alguma coisa. E a partir daí, veio as dificuldades típicas, né, do pós-diagnóstico. Igor, colocamos de uma escola especializada. A escola especializada, ela não deu muito certo com o Igor, porque além dos gestos repetitivos que ele tinha, ele adquiriu novos gestos repetitivos que eu olhava assim, nossa, porque eu conhecia todos os gestos dele, as manias dele, nós sabemos, nós pais sabemos, conhecemos muito bem os nossos filhos, né, em cada detalhe, e ali eu já conhecia cada mania, cada gesto, cada movimento do Igor. E, de repente, depois da inserção dele na escola, eu comecei a ver, eu disse, nossa, o Igor não fazia isso, o Igor não movia dessa forma. E foi confirmado no dia quando o transporte escolar furou o pneu, e o motorista pediu que eu acolhesse em casa alguns alunos, né, alguns meninos. E ali, quando um deles chegaram, eu identifiquei na hora, né, eu disse, nossa, é aquele gesto que Igor apareceu aqui em casa. E ali, na hora, eu entendi. Eu falei, poxa, meu filho não vai ficar em uma escola especializada, eu quero ele em uma escola regular. Né? Foi o que eu pensei naquele momento para o Igor. Porque eu entendi que se ele continuasse em um ambiente em que fosse de pessoas com as mesmas limitações que ele, como é que ele iria se desenvolver? Né? Então, ali eu entendi, não, eu vou buscar uma escola regular. Então, buscamos, né, corremos atrás. Eu estou falando isso, Igor, hoje, meu filho tem 22 anos, né, filho? E eu estou falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás, né? E ali a gente correu atrás, muitas escolas fecharam as portas, e nós não trabalhamos com inclusão. E há 16, 15 anos, de 15 a 16 anos atrás, realmente falar de inclusão era muito difícil, né? Diferente de hoje. E que não é tão inclusão assim, né? Enfim, mas nós corremos atrás das escolas, todas não, e aquele desespero até que nós achamos uma, em que aceitou ficar com o Igor, trabalhar com o Igor, e na verdade, esse período na escola regular com o Igor foi um período extremamente difícil, porque vieram os bullying, né? As risadas do comportamento dele, dos movimentos repetitivos, da linguagem limitada, riam dele, ó, como ele fala, excluíam ele das principais brincadeiras, e aquilo o irritava bastante, né? E ele não tinha como se expressar diante daquele comportamento dos coleguinhas. E a forma que ele tinha, na verdade, de expressar era agredindo, né? E a psicopedagoga da escola, ela não sabia muito bem como trabalhar. Ela nunca trabalhou, nunca tinha ouvido falar de autismo, mas nunca teve um contato direto com um aluno autista. Né? Igor foi o primeiro aluno autista da escola, e eu sempre recebia ligações no meu trabalho, né, para que eu fosse até a coordenação, porque Igor estava na coordenação, porque tinha machucado o coleguinha, e aquilo era muito frustrante para mim, até que um belo dia, ela me ligou e fez, olha mãe, infelizmente não temos mais condições de continuar com o Igor na escola, venha, ele está aqui na coordenação, venha pegá-lo e infelizmente, ele não vai continuar mais. Nossa, como eu chorei. Foi um momento muito difícil na nossa vida. Eu fui buscar o Igor, ele estava lá no cantinho, lá na escola, e quando eu cheguei, ela me pediu desculpas, mas infelizmente não tinha como, porque Igor tinha furado uma das crianças com lápis, e ali a gente voltou para casa, eu muito triste, e chorando, e perguntei a ele, mas já sabendo assim, poxa, o Igor não se comunica muito bem, as frases eram fragmentadas, então eu vou perguntar isso a ele, mas eu sei que não vai vir resposta nenhuma.
Mas, para minha surpresa, quando eu fui falar para ele, já chorando assim, filho, por quê? Ele olhou para mim, foi a primeira vez que ele construiu uma frase inteira e não fragmentada. Ele fez, mãe, me ajude. E ali eu decidi que tínhamos de fazer alguma coisa por ele, né? E ali foi a decisão de que eu não iria mais trabalhar, não iria mais estudar, que eu iria dedicar o meu tempo 100% para o Igor. Sentei com meu esposo, nós conversamos e decidimos que eu iria ficar totalmente voltada para o Igor e ele seria o responsável do total, de trazer o recurso total para casa. Conversamos também sobre a estrutura familiar, porque a gente entendeu que o ambiente familiar era fundamental para o desenvolvimento do autista, para o bem-estar, porque a gente decidiu que a partir daquele momento a gente teria que fazer alguma coisa. Mesmo diante daquela situação difícil, mas devido à resposta que o Igor deu, como se fosse um pedido de socorro, de ajuda, minha mãe me ajude, sabe? Eu decidi, não, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar mudar a minha estratégia, a minha forma de ajudar o meu filho. Foi aí que a gente tomou a decisão de eu renunciar tudo na minha vida e dedicar 100% a ele. E mudar toda a estrutura familiar. Que o ambiente fosse um ambiente saudável, um ambiente de amor, de carinho, que as relações fosse uma relação totalmente estruturada, carregada de amor, de compreensão. Óbvio que as divergências existem, mas que a gente pudesse trabalhar as divergências da melhor forma possível, pensando no bem do Igor. Então, a gente estruturou a nossa família, e aí eu parti para campo, procurando uma outra escola, e foi 1 ano e meio, né, de escolas não aceitando. Quando eu falava que ele era um autista, não aceitava. Então, 2 amigas minhas, Miriam e Eunice, que eu sou grata eternamente, ela viu a nossa batalha, conhecia a nossa história, e ali ela fez, não, Marley, digo, não pode ficar fora da escola, eu conheço, eu tenho uma amiga dona de um colégio, e eu vou falar que Igor precisa realmente de uma oportunidade. E ali eu fui chamada pela escola, e eles toparam o desafio na condição de eu ser uma parceira, mas eu já estava nessa vibe, né, que eu já estava, renunciei trabalho, saí do trabalho, a minha vida acadêmica também, deixei em segundo plano para me dedicar 100%. Então, eu já estava nessa vibe de ser parceira mesmo da escola. E ali, a partir dali, iniciou um novo ciclo na nossa vida, em que, de início, não foi fácil, foi extremamente difícil, porque as crianças não entendiam o comportamento do Igor, e ele era extremamente doce, queria brincar, queria abraçar, e as crianças não entendiam e riam da forma dele falar, dos gestos repetitivos, com rótulos de maluco, menino estranho. Foi muito choro, muita dificuldade para a gente, mas a gente insistiu e resistiu, né, filho? Foi. E aí foi que veio uma luz divina, né, em que eu digo que é uma luz divina porque eu não sei de onde veio essa ideia de como poderíamos alfabetizar o Igor, que a gente estava nesse processo, né? Eu queria muito que meu filho fosse alfabetizado, eu não aceitava aquela sentença inicial do neuropediatra. E ali eu falei, nossa, eu vou pegar 2 características do autismo, que é a memorização e a repetição, porque o Igor tem uma capacidade de memorização inacreditável, né? E eu percebi que os autistas, eles têm esse talento que eu amo demais, né? Essa capacidade de memorizar. E ali eu peguei o conteúdo acadêmico, coloquei em uma linguagem clara, mais acessível ao Igor, e eu destrinchei em questionários, né? E ficava batendo com ele. Nós sentávamos na mesa e eu ficava batendo com ele. Teve momentos assim de olhar e dizer, nossa, não vai, porque é um processo mecânico, né? Mas depois eu entendi que o processo mecânico é pra gente, né? Que depois, com o tempo, as informações elas se dissipam. Mas para o autista, as informações elas não se dissipam. As informações passam a fazer parte do universo do conhecimento dele. É um processo natural para ele isso. Para nós que é um processo mecânico. Mas foi difícil eu compreender logo no início, né, vamos dizer assim, minha tese de tentar, né, aplicar para alfabetizá-lo.
teve um momento que eu fui para o quarto chorar. Né? Eu levantei da mesa e fui para o quarto, e ali eu me ajoelhei na janela, olhei para o céu e disse, eu tenho que aceitar, eu tentei, mas eu, infelizmente, não consegui. Eu realmente não vou conseguir alfabetizar o meu filho. E, de repente, me veio uma força, e eu me levantei, enxuguei minhas lágrimas e voltei para a sala. Quando eu cheguei na sala, ele estava sentado, olhando para mim, com aquele olhar de, sabe, vamos tentar de novo? E ali eu olhei para ele e disse, filho, vamos tentar. E a gente sentou, e foi mais ou menos 2 anos de choro. E ali eu aprendi uma coisa, que a resposta quem dá é ele. O tempo é dele. O tempo não é meu. E a coisa mais linda, mais bacana, é que sempre eles vão dar uma resposta. Agora, o tempo cabe a eles. Não é nosso, é deles. E ali Igor começou a apresentar respostas. Começou a se desenvolver na escola, a ter notas melhores, né? Então, ali eu comecei a respirar feliz. E teve um momento que eu falei, pronto, agora dá para eu retomar minha vida, né? Voltar para o trabalho, voltar para a minha vida acadêmica, voltar para a faculdade. Em 2009, eu retornei para a faculdade. E logo no primeiro semestre da faculdade, eu cheguei para o meu esposo e disse, olha, esse ano, infelizmente, eu acho que Igor vai perder, porque eu não estou mais como eu estava antes com ele ali, né? Eu chegava da faculdade, às vezes cansada, eu tinha coisa para fazer, mas não era uma assistência que eu dava antes para ele, né? E ali eu disse, Igor acho que esse ano ele vai repetir, mas chegou no final do ano, ele me surpreendeu. E aí eu achava que ele ia para a recuperação de todas, ele foi para a recuperação, acho que de 2. Ali eu fiquei, nossa, eu não acredito nisso. Ali ele me mostrou que o quanto a vontade que ele tinha de se superar, de se desenvolver, de ultrapassar, né, as próprias limitações. E ali ele me surpreendeu. E a cada ano ele foi me surpreendendo. E culminou que no ano passado, Igor, ele concluiu o ensino médio, né? Igor concluiu o ensino médio e ele já sabe o que vai fazer na faculdade. Eu vou fazer educação física. Ali, no ano, quando ele concluiu, ele chegou aqui com um boletim de aprovado, né? Que tinha encerrado um ciclo. Nós choramos muito, porque a gente viu realmente que aquela sentença inicial, ela tinha sido totalmente superada, né? Ultrapassamos, vencemos. E o meu filho hoje, ele é um menino que ele concluiu o ensino médio e que tem um foco, né, em fazer a faculdade de educação física. Essa foi a fase acadêmica do Igor, em que eu aprendi bastante, em que ele me ensinou muito. A verdade é que eles mais ensinam do que aprendem, né? E eu aprendi muito com o Igor nesse período. A força de vontade dele, a garra dele, a vontade de, mesmo diante das dificuldades, ele tentar ultrapassar, tentar, mais uma vez, levantar a cabeça e prosseguir. Ali eu vi que eles têm uma capacidade incrível. Eles não são inúteis, pelo contrário, eles têm potenciais, têm talentos que precisam ser identificados e desenvolvidos. O que é que eles gostam de fazer? Eles precisam de oportunidades, né? Oportunizá-los. E dessa forma, a gente encerrou a fase acadêmica do Igor com louvor, quer dizer, o ensino médio, porque vai vir a faculdade aí de educação física e vai ser mais uma etapa, né, de conversa com a faculdade, de como nós vamos trabalhar o Igor dentro desse novo universo. Mas qual foi o ano, Igor, que iniciou? Aí, na verdade, aqui em casa todo mundo faz baterias de exames, né? Todo ano a gente faz uma bateria de exames, um check-up,
e teve um belo ano que deu colesterol alto para todo mundo aqui em casa, né? Para o pai, para o Igor, para mim. E aí o médico falou, olha, vocês vão decidir, ou faz uma atividade física, entra para uma academia, né? Um exercício físico, ou tomar remédio. Eu falei, nossa, aí não dá certo o remédio, então vamos para a academia. E ali nós fomos para a academia, eu acompanhei o Igor tinha dificuldade na coordenação motora, os gestos repetitivos, e ali a minha preocupação, a esteira, né, ali na academia. E ali eu acompanhei Igor. Quando foi que a gente entrou na academia, Igor? 2013. Em 2013 nós entramos na academia. E ali a gente conheceu uma pessoa que nós chamamos de anjo, né, filho? De anjo, que é o professor Marcelo Vidal, né, faixa preta de jiu-jitsu e profissional de educação física. E ali nós conversamos, ele deu maior atenção ao Igor, acompanhou o Igor, né, foi instrutor de Igor nesse período da academia. Foi ele que fez o belo convite de colocar Igor na primeira turma de jiu-jitsu da academia, e que eu achei loucura, até porque o Igor tinha a versão a toque, né? Eu falei, nossa, Igor fazer jiu-jitsu? Jiu-jitsu é contato físico intenso, e não tem nada a ver com o Igor, né? A Igor não gosta muito de muito abraçar, de muito beijar, de muito toque, então não vai dar certo esse negócio. Ele insistiu por um tempo, e ali eu falei, eu vou conversar com meu esposo. Em conversa com meu esposo, a gente decidiu apostar naquela loucura, e na condição do meu marido, né, do meu esposo, ele participar também, para que Igor não se machucasse e não machucasse as pessoas. E eu nem quis ver, a gente foi comprar o kimono, o primeiro kimono dele, que é as vestes, né, para a modalidade esportiva, e ali eu já fui ainda resistente, né, disse, nossa, esse negócio não vai dar certo, mas eu comprei, e depois não quis ver os treinamentos. Depois de uns 3 meses de treinamento, a gente começou a ver algumas respostas em casa, como foco, atenção, concentração, autocontrole, ele sentar na frente da televisão e assistir um filme do início ao fim, coisa que ele não fazia de jeito nenhum, mas o mais lindo, o que me impressionou foi quando eu fui falar com ele, e ele olhou nos meus olhos, coisa que ele não fazia. E ali eu vi, poxa, é o jiu-jitsu, eu tenho que ver de perto isso, eu tenho que conhecer. E aí eu fui para um dos treinos, quando chegando lá eu percebi, eu fiquei maravilhada. Eu vi ali as técnicas do jiu-jitsu sendo aplicadas no Igor desenvolvendo ali, né, aplicando as técnicas do jiu-jitsu e confrontando os sintomas do autismo. Eu falei, nossa, meu Deus, eu fiquei... E a partir dali mudou a nossa história, né? Mudou totalmente a nossa história. O esporte transformou não só a vida do Igor, mas mudou a vida da nossa família, né? O Igor começou a ser praticante de jiu-jitsu, depois se tornou atleta, porque o professor Marcelo Vidal, né, apostou, vamos apostar agora no ciclo das competições. Falei, bem, se a gente investiu, né, na loucura inicial de colocá-lo no jiu-jitsu, por que não em competição? E Igor foi participar da primeira competição, que foi em 2015. 2016. 2016, você sabe a data? Foi 17 de janeiro. 17 de janeiro de 2016. A primeira competição do Igor, e nessa primeira competição ele entrou para a história do esporte baiano como primeiro atleta autista baiano a participar de uma competição em pé de igualdade, não é na condição de especial, em pé de igualdade. E ali ele participou, a primeira competição não deu, né, filho? Aí depois vieram as outras, e ele começou a medalhar, e se tornou o primeiro atleta baiano autista a medalhar em uma competição. E daí vieram medalhas, 2 de bronze, uma de prata, uma por participação, e ele hoje é um atleta profissional, participa de competições. Agora, domingo, amanhã, né, ele tem uma outra competição, e ali o esporte, ele transformou a nossa história.
e eu me tornei uma palestrante, onde nós falamos dos benefícios do esporte para o desenvolvimento do autista, a importância de uma atividade física para a vida do autista, e essa história de superação do Igor, que hoje o esporte, ele trouxe autocontrole, coordenação motora, autoconfiança, foco, atenção, conhecimento dos limites do próprio corpo, raciocínio rápido e ordenado, independência, poder de decisão, né? Trouxe todos esses benefícios para o Igor. Igor hoje é totalmente independente, sai para trabalhar, ele vai para academia, ele tem uma série de atividades, né, dele, tem uma agenda também, né, pessoal dele, que ele desenvolve muito bem sozinho, né, era algo que eu jamais esperava. Se falassem para nós, né, filho, há alguns anos atrás, de que iríamos viver tudo que nós estamos vivendo hoje, eu diria que era loucura. Loucura, porque veio a condição do Igor, a situação que ele se encontrava, os comportamentos, as limitações. Eu jamais iria imaginar de que ele iria viver o que ele está vivendo hoje. E o mais interessante é que o autista, foi como eu falei, ele precisa de oportunidade. O que ele gosta de fazer? Com o que ele se identifica? Eu gosto de música, ele gosta de pintar. Invista, aposte, acredite. E a atividade física e o esporte é importantíssimo para o desenvolvimento do autista, colocá-lo em movimento, é muito importante, gera benefícios, né, incríveis para a vida do autista. Nós participamos de vários programas de TV, né, aqui em Salvador, participamos de um programa de esporte, de uma afiliada da Rede Globo, a Rede Bahia, participamos depois do jornal Hoje, depois veio o Esporte Espetacular, Globo Esporte, Fátima Bernardes. E foi em Fátima, na verdade, que nós conhecemos o Dr. Alisson, né? Neurocientista, que tem um filho autista, né, filho? E mora nos Estados Unidos. Não, Califórnia, né? Estados Unidos. É isso mesmo, claro. É o estado dos Estados Unidos, Califórnia, exato. E ali, conversando, e ele me deu uma explicação científica, né, do que o esporte, né, a atividade física fez na vida do Igor. Foi quando eu conheci esse hormônio do IGF-1, né, em que é ligado diretamente ao hormônio do crescimento, que é produzido pela hipófise, né, liberado no sangue, e esse hormônio do crescimento estimula o fígado a produzir IGF-1. E o IGF-1 estimula as células, né, tanto do fígado, dos tecidos, tanto do fígado como do rim, para se desenvolver, né, crescer e se desenvolver. E chega nas células importantes para nós, que são os neurônios, né, filho? Foi isso que o Dr. Alisson falou. E os neurônios, o que eles, quando o nível de IGF-1 aumenta no cérebro, eles começam a produzir sinapses nas redes de comunicação. Os neurônios começam a se comunicar. Sobre a biologia. Exato. Eu dei isso aí no primeiro ano. Isso. Sobre o sangue, você lembra disso? Lembro. Dos neurônios, E ali eles começam a se comunicar, falar um com o outro com muita rapidez e começam a ter um comportamento normal, começam a se comportar de forma normal. E Dr. Alisson definiu o Igor como se ele estivesse se automedicando, né? Então, o esporte, ele não trouxe uma resposta imediata, né? Mas é uma resposta que vem com o tempo e que é válido, sim, apostar, acreditar, né? A medicação é super importante, o acompanhamento de profissionais fundamentais,
Mas, além disso, vamos fazer também uma atividade física, vamos ver o que é que ele gosta de fazer. Ah, ele não gosta de jiu-jitsu, será que ele gosta de natação? Ah, vamos dar uma caminhada, vamos andar um pouquinho com ele, é tão bom, né? Elimina as toxinas, né? Das bombas químicas, que normalmente alguns que utilizam medicação, que é necessário, tomam. Então, é muito importante. Esse universo que ele passou para nós, essa explicação científica foi fundamental para a gente. Então, é importante a gente estimular, é importante a gente acreditar, não desistir. Se eu fosse me prender pelo que eu via, pelo que eu enxergava, pelo comportamento do Igor, que ele era bem malhado, bem gordinho, né? Com aqueles gestos repetitivos intensos, aquele olhar perdido, muitas vezes desorientado. Se eu fosse me prender pelo que meus olhos viam e não enxergar que ali dentro tinha uma pedra bruta, pronta para ser lapidada, para ser oportunizado, a gente não estaria vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, Igor hoje, ele é um atleta profissional, né? O desejo dele de fazer educação física veio justamente dessa identificação que ele teve com o esporte e pelo fato de ser atleta profissional hoje, de participar de competições em pé de igualdade, mudou tudo, mudou nossa história, mudou o nosso rumo, e vale a pena acreditar. Não é fácil. Se chegamos até aqui, muitas lágrimas derramamos pelo caminho. E hoje nós somos ativistas, né, da causa, defendo o esporte, né, sabe, como um fator fundamental para o desenvolvimento do autista. E nossa mensagem aqui é que apostem, apostem, apostem. Acredite, o autista é um ser inacreditável. Quando ele gosta de algo, se identifica, quando é descoberto o talento, e esse talento é desenvolvido, ele é melhor do que uma pessoa sem transtorno. Eles são incríveis. Eu quero agradecer a Gabriel pela paciência. Nunca participei de um evento virtual, eu sou um pouco pré-histórica, mas eu adorei, viu, Gabriel? Quero deixar um beijão para todas as famílias e dizer assim, passe a enxergar o ente querido, o filho, ou um autista próximo, de uma forma diferente, né? Ele é extremamente inteligente e extremamente capaz, viu? Um beijo para vocês e obrigada, viu, Gabriel? De nada, Leide. Muito obrigado. Igor quer agradecer. Muito obrigado, Gabriel. Nada, Igor. Ô, Leide, eu tenho algumas perguntas que o pessoal que está aqui assistindo a gente fez. Ok. Algumas perguntas mesmo. Aí, antes de fazê-las, eu gostaria de realmente agradecer e eu me senti bastante tocado com sua história. E desde que eu entrei para o Ken Game, são essas histórias que me motivam a estar sempre querendo prestar os meus conhecimentos para essas pessoas. Você, Igor, todas as pessoas que eu já conheci, que têm situações parecidas com vocês. Então, estou bastante emocionado mesmo quando você fala realmente o que você passou, as dificuldades, e fico bastante feliz também de ver que você superou, né? Que você não desistiu de Igor. E isso me deixa bastante feliz. Tanto eu como todos nós aqui do Ken Game. Ai, que legal. Valeu, Gabriel. Deixa eu fazer. O pessoal está aqui mandando agradecimentos. Vou ler cada um para você. Tá bom. Ver aqui. Tem uma palestrante que estava com a gente à tarde. Ela falou história inspiradora. Ela concordando com algumas coisas, e ela fez aqui uma pergunta. Em que idade o Igor começou a treinar? Com que idade Igor começou a treinar? Qual foi a idade que você começou a fazer? 18 anos. 18 anos. Ele já começou a treinar já um pouco tarde, né, filho? Foi. E teve uma resposta, assim, super rápida.
Super. E uma coisa importante, Gabriel, nós temos um projeto social, que é devido a essa história de superação do Igor, o projeto Tatame Superação, tá? Quiser conhecer um pouco, a gente tem uma fanpage, e a gente trabalha com crianças com transtorno, sem transtorno, com paralisia cerebral, e que vem, através do jiu-jitsu, vem tendo um desenvolvimento super importante. Ah, que bom. Então, depois você me manda para eu divulgar para o pessoal aqui que está acompanhando a gente, tá bom? Claro, tá bom. Certo. Agradeceu. Mãe Guerreira, parabéns, estou muito emocionado. O Heraldo também está aqui presente. Vocês sabem da importância do que é do universo autista. O Igor é um exemplo maravilhoso a ser seguido e inspirar mais pessoas. Legal. Deixa eu ver mais. Os Guerreiros, que lindo. Ai. O futuro educador físico, parabéns. Ai, que legal. Foco, força e fé, nada é impossível. O Heraldo colocou, é isso aí, posso ir treinar com vocês e dar um super abraço? Estarei em julho na Bahia. Massa, seja bem-vindo. Obrigado, Leide, é isso mesmo. Chorando aqui com seu depoimento. Acredito muito em tudo que você disse. Nossa. Gostaria de ter o seu contato. Aí o Heraldo já vai colocar vocês em conjunto. Legal. Pessoal, agradecendo por estar prestigiando a conferência. Que legal. Parabéns, muito linda a sua dedicação e amor com seu filho. Lúcia Paloma, gente, que história linda. Parabéns. Obrigado. A Laísa comentou, de nada, Igor. A Laísa comentou, vocês são vitoriosos. Um grande exemplo, inspirador. Amém. Vamos inspirar mais ainda. Parabéns. Nossa, que lindo. Clóvis comentou novamente, simplesmente o amor. Laísa comentou, eu passaria a noite escutando a história de vocês. Nossa, todo mundo agradecendo aqui. Nossa, muito bom. Muito obrigada. Aí a Lúcia comentou, meu marido é atleta de taekwondo. Pena que ele não está aqui para assistir comigo. Ele iria se inspirar bastante e com certeza vai querer usar isso com meu filho também. Estarei mostrando a ele o depoimento mais tarde. Dando o interesse pelo esporte, Nossa, né? Emocionada, com certeza. Isso nos Muito emociona, lindo. né? Nossa, obrigada. Não tenho palavras. Nós que agradecemos, Leide. Foi muito gratificante poder contar com você aqui na nossa palestra hoje. Que legal. Na conferência aqui. E esperamos... Estamos à disposição, viu? Pode contar conosco sempre. Pronto. Nós agradecemos muito. E só lembrando o pessoal que está aqui assistindo, vocês poderão rever essa história emocionante logo após que acabar a conferência e o YouTube disponibilizar toda a conferência, que começou às 2 da tarde. Rever, né? Conferência, ver as outras palestrantes, podem também assistir. Sim. E o link disso tudo estará na página do Ken Game. Então, mais uma vez, agradecendo, Leide, sua presença. Obrigada. Obrigada, Gabriel. Igor, abração, meu amigo. Obrigada. Abraço, Gabriel. Tchau. Tchau. Então é isso, pessoal. Estamos hoje encerrando aqui a conferência do Ken Game. Amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Caso aconteça antes, a gente estará informando na página do Ken Game, certo? Então acompanhem lá. E muito obrigado pela presença de todos. Desculpa os imprevistos de hoje. Esperamos amanhã poder sanar qualquer coisa que tenha acontecido de ruim. E é isso, pessoal. Até mais. Até amanhã. Conto com vocês. Valeu.